Bem-vindos a mais um programa Olhar de Líder, série de entrevistas do Grupo Estado com os executivos que estão no comando das principais empresas do país, para a gente falar sobre economia e negócios. Hoje nós temos a presença de Pedro Parente, sócio fundador da gestora de recursos EB Capital, que tem investido fortemente no setor de telecomunicações. Bom, Pedro Parente é uma figura notável no país, dispensa muitas apresentações, mas a gente gosta de seguir a liturgia do programa e fazer a apresentação de todos os convidados. Bom, Parente é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília e iniciou a carreira no Banco do Brasil e no Banco Central. De 99 a 2002, foi ministro de Planejamento e de Casa Civil no governo FHC, período em que ele esteve à frente da crise energética, enfrentando o conhecido apagão. Já no setor privado, anos depois, veio ocupar posições de liderança nas principais organizações do país. Foi presidente da Petrobras de 2016 a 2018, no governo Temer, e é o presidente do Conselho de Administração da BRF Global do setor de alimentos. Pedro, muitíssimo obrigado pela sua presença hoje aqui no Olhar de Líder. Imagina, Cícero, é um prazer. Prazer estar conversando contigo mais uma vez e com todos aqueles que assistem essa programação relevante da TV Estadão. Tá joia, meu caro? Bom, Pedro, a EB Capital é a controladora da EB Fibra, uma espécie de holding de telecom que vem crescendo bastante. Ela tem 2 bilhões sob sua administração e, nos últimos trimestres, adquiriu uma série de provedores regionais de banda larga por fibra ótica. A SamCity, no Rio de Janeiro, Mob Telecom, no Ceará, VIP Telecom, em São Paulo, e mais recentemente a Wirelink, no Ceará, e a Ligue Telecom, no Paraná. São mais de 73 mil quilômetros de fibra ótica e 800 mil assinantes, o que coloca o grupo entre os principais players no setor de telecomunicações. Por favor, eu gostaria de ouvir de você a sua avaliação sobre o setor de telecomunicações, quais são os principais atrativos nessa tese de investimentos. E mais do que isso, eu também gostaria de entender quais são os próximos passos da EB Fibra depois dessa série de aquisições. Bom, na realidade, nós estamos falando aqui de um setor que, de fato, está muito dinâmico, que é o chamado FTTH, ou seja, na sua sigla em inglês, Fiber to the Home, ou seja, o fornecimento de acesso de alta qualidade, alta velocidade à internet por meio da fibra ótica. Então, este setor, de fato, está extremamente dinâmico. Claro que você tem também aí proximamente a previsão do leilão de 5G, podemos entrar depois um pouco mais no detalhe, mas, na realidade, aqui estamos falando especificamente desse setor. Há, digamos assim, uma penetração ainda baixa do acesso à internet de alta velocidade e alta qualidade, ainda mais baixo quando se fala do acesso em fibra, que é o melhor que pode existir. Então, esse setor, de fato, está muito dinâmico. Como você mencionou, nós já temos aí cerca de 2 bilhões de reais em valor econômico investidos nesse setor. Já estamos aqui falando só das principais empresas que nós adquirimos. Já adquirimos 5 grandes empresas, estamos adquirindo outras empresas menores também, mas aí já, digamos assim, numa fase secundária, que as empresas que adquirimos estão adquirindo essas outras empresas, e já alcançando, como você mencionou, mais de 800 mil assinantes de fibra ótica em todo o país. É uma rede de altíssima qualidade em quase todas os mercados relevantes consumidores, exceção ainda à região sul. E estamos aí vendo realmente um dinamismo muito grande, e com essas aquisições hoje já entendemos que somos certamente, se não a maior, mas entre as 2 maiores provedores independentes de serviço de fibra. E depois dessa série de aquisições, quais os próximos passos da EB Fibra? Vocês vão focar mais em consolidar esses ativos?
Você E o crescimento orgânico ou aquisições continuam no radar? Tem mais ainda a crescer? Nós achamos que realmente tivemos aí recentemente, você certamente acompanhou isso, 3 IPOs aí de empresas de fibra, uma com uma abrangência um pouco maior, mas ainda assim regional. A nossa não é regional, a nossa abrangência é nacional, e 2 regionais. O setor, então, se encontra muito aquecido na busca de, especialmente por essas empresas agora capitalizadas, na busca de targets para aplicar os seus recursos. Isso, então, faz com que, de um lado, a gente tenha digamos assim, um aumento de preço, tá certo? Por uma demanda maior por esses ativos, mas, por outro lado, também nos dá a excelente oportunidade de fazer uma integração a mais bem feita possível e, sim, focar no crescimento orgânico. Aquisições estão descartadas? Não, mas não no sentido de fazer uma série de aquisições de empresas regionais. Talvez uma visão estratégica meio diferenciada seja pensar em ativos mais relevantes do que uma série de pequenas empresas. Uhum. E você mencionou também um tema que eu gostaria de citar, que é o IPO, a entrada na bolsa de provedores regionais. A gente viu nas últimas semanas as empresas Unifique, Brisanet, Desktop, concluindo suas aberturas de capital em bolsa, levantaram ao todo pouco mais aí de entre 2 e 3 bilhões de reais. Por parte da EBFibra, abertura de capital em bolsa é algo que faz sentido? Vocês estão estudando, planejam fazer esse mesmo tipo de movimento? Nós achamos que nós devemos estar prontos para todas as oportunidades que o mercado nos oferece. Então, estar pronto para um possível IPO é sim um objetivo nosso. Mas o IPO em si, ele não constitui, digamos assim, um marco obrigatório numa data pré-determinada que tem que acontecer até aquela data. Não, nós queremos estar preparados para, digamos, aproveitar aquilo que se chama comumente as janelas de IPO. No Brasil, dada a sua volatilidade, é comum janelas abrirem e fecharem. Então, tivemos aí, esse ano já, 2 janelas, vamos ter possivelmente mais 2. Uma grande questão que se coloca para o ano que vem é o quão volátil vai estar o país em função das eleições, se isso vai fechar, né, figuradamente falando, o mercado de IPO ou não. Nós estamos muito serenos com relação a isso. E por quê? Porque nós estamos capitalizados. Nós estamos capitalizados, seja porque nós fizemos emissões importantes, né, captações importantes no ano passado, mas como também os recursos que a gente utiliza para comprar empresas, esses recursos são em cerca de 80% destinados a novos investimentos feitos por essas próprias empresas. Então, nós temos os recursos que nós precisamos para fazer o crescimento orgânico. Não há, digamos, como algumas dessas empresas tinham, por exemplo, um endividamento muito elevado, que demandava, então, a realização de um IPO. Nós não estamos nessa situação, estamos, como se diz, a cavaleiro para determinar o melhor momento para que a gente faça isso. O que nós queremos, sim, é estar pronto o mais cedo possível, mas não fazer um IPO o mais cedo possível. Então, está bastante claro. E em termos de concorrência, como está o setor de telecomunicações? Porque, veja, né, essa estratégia de desenvolvimento das redes de banda larga por fibra ótica está no centro de todas as operadoras de telecom, sejam as grandes teles, TIM, Oi, Vivo, e, claro, até os provedores regionais. Ouvindo as conferências das grandes teles, elas costumam dizer que tem vantagens competitivas, como a escala, o pós-venda e equipes mais estruturadas do que os provedores regionais, falando, claro, em termos gerais, sem uma comparação direta com a EBFibra. Do lado de vocês, qual as principais estratégias para ganhar mercado? Por exemplo, preço dos pacotes de banda larga, preço mais baixo, é algo que vocês têm praticado para atrair clientes? Não, Cícero, nós não vamos fazer, digamos assim, ganhar clientes por preço, nós vamos ganhar clientes por qualidade.
Pode até ser que o pós-venda, em geral, eu não estou dizendo que seja, estou dizendo pode até ser que o pós-venda, em geral, dos provedores independentes não tenha a qualidade das grandes empresas de telecomunicação. Eu acho bastante disputável isso, porque se existe, basta olhar no Reclame Aqui, o número de reclamações que existem para essas grandes empresas, tá certo? Uhum. Olhar uma vez mais o Reclame Aqui e ver como as empresas que nós adquirimos estão pontuadas no Reclame Aqui, estão com excelentes notas, é claro, não de reclamações, mas, pelo contrário, de um número muito reduzido de reclamações, aquilo que permite calcular um índice de, digamos assim, de qualidade, não de falta de qualidade. E tem um outro dado muito importante que favorece a competição, é o fato de que a maior parte da tecnologia das grandes operadoras são as chamadas tecnologias legadas. Ainda é o ADSL, ainda é o cabo, tá certo? E nós estamos com fibra, né? Não tem, eu já disse, tecnologia melhor, o meio físico melhor do que fibra para a transmissão de dados. Fibra transmite dados na velocidade da luz, não existe nada, como a gente sabe da física, que tenha mais velocidade do que a luz, uma velocidade maior do que a luz. Portanto, as grandes operadoras elas vão ter que investir para substituir a sua tecnologia sem aumentar a receita, porque aquela receita ela já tem. E nós, quando investimos hoje em novas redes, ampliando a rede para bairros ou cidades que não têm rede ainda, nós estamos atraindo novos clientes, portanto, a gente tem uma receita adicional com aquele investimento. Então, eu vejo a Ibfibra e outras empresas regionais, provedoras independentes de internet, numa situação, especialmente aquelas maiores que operam com melhor qualidade, tá certo? Uma situação competitiva bastante favorável em relação às grandes operadoras. Pedro, a gente viu nos últimos meses as grandes teles montando empresas específicas para a implantação das redes de fibra ótica no país. Essas empresas, essas subsidiárias, vão cuidar da instalação da infraestrutura e as grandes teles querem focar as atenções na prestação do serviço de banda larga para o usuário final. E planejam, inclusive, que essa infraestrutura esteja disponível para outros provedores usarem as redes para prestação do serviço para os seus outros clientes. Do lado de vocês, na Ibfibra, vocês consideram essa possibilidade de se tornarem também clientes, parceiros dessas empresas de fibra no atacado? Sim. De fato, especialmente grandes operadoras estão abrindo realmente digamos, fazendo a opção de pegar a sua rede e transformar numa empresa à parte, fazer essa chamada rede neutra. Tem até um nome no jargão aqui do setor que chama-se InfraCo, ou seja, companhia de infraestrutura, em inglês transforma em InfraCo. Mas, na realidade, o que está motivando essas empresas a fazer, pelo menos as que já fizeram, ou pelo menos a principal delas, é realmente, digamos, um aspecto que não é ligado ao negócio propriamente de fibra, e sim, digamos assim, a necessidade de geração de capital para lidar com temas de alavancagem, enfim, não tem a ver diretamente com uma vantagem específica da utilização desse mecanismo. Para nós, isso é uma opção. Nós, no entanto, entendemos que a disponibilidade de uma rede própria, proprietária, tá certo? É um elemento altamente estratégico para o nosso crescimento e para garantir, especialmente, a qualidade do atendimento aos nossos clientes. Como eu já disse a você, nós não vamos concorrer baseado em preço, vamos concorrer baseados na qualidade, na oferta de um serviço de qualidade, disponibilidade, confiabilidade, velocidade, para o que a rede é fundamental. Pedro, e o leilão do 5G está previsto para acontecer neste semestre? Ele agora está no TCU, depois o relatório final do TCU vai para a Anatel e, na sequência, estaria pronto o edital para o leilão. Você acredita que esse edital foi bem elaborado? E do lado de vocês na Ibfibra, tem planos de participar do leilão também?
Esse 5G, primeiro, ainda está muito incerta a realização do leilão, porque o Tribunal de Contas da União, como você mesmo mencionou, ainda não liberou o edital. Uhum. A posição final do Tribunal de Contas da União vai ser importante para determinar a extensão de eventuais modificações que serão demandadas pelo tribunal. Independentemente disso, nós já avaliamos com muito profundidade o tema 5G e nós entendemos que não é alguma coisa que para nós configure um risco, nem demande digamos, um investimento imediato nosso para a participação de leilões. Tá certo? Você tem ali, será ofertada faixas de frequências em 4 bandas diferentes, algumas delas com demandas bastante relevantes de contrapartida, portanto, aumentando muito o custo. E é para fazer alguma coisa que não é, digamos assim, o nosso core no presente momento, que é a mobilidade. O 5G tem uma característica especial, que é a alta velocidade para a mobilidade, mas para você ter alta velocidade na mobilidade, você precisa de um número muito maior de antenas do que no 4G e ainda mais do que no 3G. Então, vou te dar um exemplo. Numa determinada área onde você precisa de uma antena de 3G, você precisa de 25 antenas de 4G e 400 ou mais antenas de 5G. E como é que você liga essas antenas? Com fibra ótica, tá certo? Então, é muito importante realmente dizer que, para nós, esse é um tema que a gente está atento, mas que não é para nós uma prioridade. Prioridade para nós é, eventualmente, assegurar mobilidade para os nossos clientes, mas mobilidade que não precisa ser de 5G, até porque você viu como o 4G demorou a se espalhar pelo país como um todo. Então, digamos, é um tema que a gente está atento, está olhando, mas não vemos como risco, sim como oportunidade, e sempre poderemos, aí sim, para aquelas empresas que vão estar investindo no 5G para a prestação do serviço de rede neutra, sempre poderemos estar, se for o caso, se for interessante, pensando em contratar espaço de disponibilidade nessas redes independentes. Isso indica, então, que vocês vão ficar de fora do leilão. Ou não Eu chega a ser uma não, decisão tomada? eu diria para você que a nossa decisão é no sentido de, se houver participação, nossa vai ser uma participação, digamos assim, para testar a temperatura, mas não como um negócio essencial do nosso core business. Nosso core business é a fibra, é a ligação física, o last mile de ligação física e toda a infraestrutura, né, de rede para a interligação do país todo, tá certo? O chamado backbone. Esse é que é o nosso negócio e temos muito para crescer e temos realmente bastante espaço para crescer, e é isso que nós vamos nos concentrar. Perfeito. Pedro, eu, nessa reta final da entrevista, gostaria de falar com você a respeito desse caldeirão da economia brasileira. Tem muita coisa acontecendo, muitos fatores na mesa. A gente vê, pelo lado positivo, evolução do PIB, o desemprego está alto, mas caindo. A vacinação demorou, mas ganhou alguma atração recente. Tem na pauta as reformas, privatizações. Mas, por outro lado, a gente vê um ambiente político tumultuado, ruídos constantes entre os 3 poderes e um 2022 bastante polarizado à vista. Nesse caldeirão de país, qual que é o seu nível de confiança em relação aos rumos do país? Olha, eu acho que você fez uma excelente síntese das questões que permeiam, que perpassam a economia brasileira, ou a conjuntura da economia brasileira. O país, a gente não deve entender ou não deve esquecer que nós vivemos uma armadilha, que é a armadilha da situação fiscal. Na situação fiscal, o nível de gasto público, tanto federal quanto estadual e municipal,
exige uma arrecadação elevada, e esta arrecadação elevada, a necessidade dessa arrecadação elevada faz com que você tenha um espaço muito limitado para fazer a reforma tributária que o país precisaria. Tá certo? Então, você vê a discussão que se encontra, tá certo? Você quer reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica, mas para fazer isso você precisa tributar em outro lugar, precisa tributar dividendos, precisa, enfim. Quando o ideal seria, de fato, haver uma baixa da carga tributária do país com um sistema muito mais racional do que o sistema que a gente tem hoje. Existem assim notícias, olha, a arrecadação está crescendo muito, mas isso é temporário, isso é permanente, tá certo? Eu acho que a gente basear decisões de gastos ou de, digamos assim, de não implementação de medidas tendo em vista um aumento que pode ser circunstancial de receita, alguma coisa muito arriscada. Eu acho que a questão fundamental nossa, além desse tema, dessa armadilha fiscal que a gente vive, é a questão política, né? Nós, pelo quadro que está colocado hoje, eu não quero dizer que isso não possa mudar, a gente continua com uma polarização muito grande, né, entre um candidato de direita, que é o atual presidente da República, e um candidato de esquerda, o ex-presidente Lula, trazendo, digamos, de novo, uma possibilidade de um esgarçamento, de uma polarização, de uma radicalização. Quebrou uma coisa que era muito bacana na sociedade brasileira, que era uma certa cordialidade na convivência das pessoas, na convivência política, mas na política sempre teve um certo radicalismo, muitas vezes um radicalismo estudado, tá certo? Uma coisa muito mais para efeitos de demonstração do que propriamente uma coisa da intenção, tanto é assim que no momento seguinte quem estava radical já estava conversando um com o outro e tudo mais. E tem, digamos assim, sinais preocupantes de possibilidade de, pelo menos, digamos, tentativas ou ameaças de tentativas de, digamos, de quebra da institucionalidade do país. Portanto, é um quadro complexo, é um quadro complexo. Mas o país tem mostrado e mostrou no passado que, apesar dessa volatilidade, ele se recupera rapidamente e consegue manter o dinamismo, pelo menos em certos setores da economia. E essa é a nossa convicção na IB Capital. Há certos setores da economia, especialmente nas situações onde você atende gargalos sociais ou ambientais, que esses gargalos, mesmo nesta situação de volatilidade, isso não é prejudicado por necessidades reprimidas que o país tem. E, Pedro, você que já esteve na chefia da Casa Civil, que leitura faz do deputado Ciro Nogueira, chefe do Centrão, assumindo um ministério tão importante no governo? O que significa isso para o governo Bolsonaro e o que muda para nós, cidadãos? Cici, a convicção que eu formei depois de ter sido ministro-chefe da Casa Civil por quase 4 anos, com o presidente Fernando Henrique, que essa é uma posição que ela é muito diferente, por exemplo, de um ministro da Casa Civil, ministro da Fazenda ou ministro da Infraestrutura, onde, ao dar o nome, você já tem uma ideia bastante razoável do que aquela pessoa vai fazer. O ministro da Casa Civil ele depende fundamentalmente da missão que o presidente dá. Este ministro da Casa Civil ele pode ter uma função mais de coordenação da ação de governo, um trabalho mais técnico, um trabalho de, digamos assim, de gerentão, né, do governo, como foi o caso do presidente Fernando Henrique, primeiro com o Clóvis Carvalho, depois comigo. Pode ser uma atribuição mais política, como foi o presidente Lula em relação ao ex-ministro Zé Dirceu, ou o próprio Lula, mais técnica, com a ministra Dilma, posteriormente presidente. E no caso atual, o presidente dá uma indicação de que ele preferiu dar realmente uma conotação
totalmente política a essa indicação, onde o que transparece é que o que ele espera realmente é consolidar uma base de apoio, digamos assim, construída sob o chamado Centrão para as suas iniciativas no Congresso Nacional. Eu acho que isso será bom ou será ruim a partir do que vier a ser feito a partir da construção dessa base política. Eu acho que o problema que vivemos hoje é menos localizado aí e muito mais realmente no que você mesmo chamou a atenção, que é nessa crise ou nesses radicalismos que a gente percebe entre os poderes, especialmente os poderes federais. Você mesmo falou, Pedro, sobre esses ruídos, né? Essas possibilidades de ruptura. Discussão em voga hoje é se a eleição vai ter o voto impresso ou não vai ter o voto impresso e consequências a partir dali. Uma ruptura democrática, seja por qualquer motivo que a gente tem em vista hoje, é um fator de risco para o país, assim, um fator de risco considerável, você diria? Não, eu acredito que as instituições brasileiras são fortes o suficientes, mesmo com, digamos, o esgarçamento que a gente está vendo, para superar essas tensões, essas ameaças e realmente manter o país na linha da institucionalidade que vem desde 1988. Então, eu vejo que, e a gente tem movimentos recentes aí mostrando uma reação das instituições que eu acho que realmente tem um contraponto aqui, um contraponto importante. Vai haver uma tentativa de ruptura institucional? Não sei dizer. O que eu acho é que, se houver, ela não será bem sucedida exatamente por essa força das instituições brasileiras. Perfeito, Pedro. Bom, hoje a gente falou de telecom, de economia, de política, e agora vai chegando ao fim da entrevista. Mais uma vez, quero agradecer muitíssimo pela sua participação aqui hoje. Imagina, foi um prazer. E se tivemos um pequeno problema técnico, é exatamente pela escolha da tecnologia equivocada nesse local que eu estou hoje aqui. Se forem escolher um acesso à internet, por favor, fibra, de alta qualidade, não esqueçam disso. Muito obrigado, Cis, sempre às ordens. Tá joia. Se os espectadores não perceberem esse erro técnico na edição, mas é porque nossa gravação por vídeo parou por uns segundos aqui, porque o Pedro caiu do outro lado. Mas eu já sabia, porque não estava usando fibra. É exatamente isso. Pedro, brigadão pelo papo hoje, e a todo mundo que acompanha a gente, também obrigado pela audiência. Fique de olho nas próximas entrevistas dessa nossa série Olhar de Líder. Até a próxima. Até a próxima, obrigado.